Ó Virgem formosa, que domas o inferno, criou-te ab eterno quem tudo criou. Ilesa notaste do mundo o naufrágio, da culpa o contágio por ti não lavrou. Nas tuas virgíneas entranhas sagradas, do céu fecundadas o Verbo encarnou. A grande vitória do gênero humano contra este tirano de ti começou. Depois de lograres triunfo completo, cumprido o projeto que o céu meditou, cresceram nos astros os vivas e os cantos, e as fúrias, os prantos, o abismo dobrou. Ó Virgem formosa, que domas o inferno, criou-te ab eterno quem tudo criou. Acabo de ler o remate de um poema de Manuel Maria Barbosa de Boccaccio, intitulado A Puríssima Conceição de Nossa Senhora. Eu escolhi começar esta breve palestra sobre literatura católica. A ideia é fazer a indagação primeira, no caso, quid est, o que é literatura católica, e preferi começar a palestra mostrando algo da literatura católica. Mas só que percorreremos um caminho que eu julgo o mais propedêutico, o mais adequado para abordarmos um tema que não é tão simples quanto a princípio poderia parecer. Eu estou habituado aos autores escolásticos que têm a virtude de, antes de tudo, partir de definições. A definição ela é o primeiro passo que se dá em qualquer ciência para que todos aqueles que participam desta ciência consigam caminhar num terreno de inteligibilidade, de luz, no sentido noético. Então, proponho uma definição para começarmos esta breve caminhada. Literatura, expressão artística da realidade pela palavra. Repitamos, literatura é a expressão artística da realidade pela palavra. O termo artístico já nos remete a um outro conceito, que convém também delinear, e eu o faço à luz da doutrina de Santo Tomás de Aquino, que nisto alcançou alguns cumes que não podemos deixar de lado se pretendemos ir passo a passo neste reino, como eu disse, de inteligibilidade. Para Santo Tomás de Aquino, a arte pode ser muito bem definida como recta ratio factibilium, ou seja, é a reta razão no fazer. Eu costumo dizer a propósito que a arte é uma coisa difícil de fazer. Algo que qualquer um consegue fazer de qualquer maneira só pode ser chamado artístico por uma tosca analogia. Alguém poderia indagar agora: arte então é a tecne dos gregos? E, como resposta, podemos já esboçar algo no seguinte sentido: a técnica, aquilo que hoje conhecemos como técnica, que é o instrumento por cujo intermédio o artista logra os seus fins, não esgota o sentido da arte, o sentido mais amplo da arte. A técnica está a serviço da arte, assim como o corpo, no caso humano, está a serviço da inteligência e da vontade, que são as potências superiores da alma, que por sua vez é o princípio substancial do corpo. Um corpo inanimado só pode ser dito humano, por exemplo, o corpo de um cadáver,
por analogia de atribuição, já que o corpo não atualiza, não é capaz, não tem potência para atualizar nenhum dos atos propriamente humanos. Então, assim, fiquemos com isto no horizonte. Eu podia até sugerir outras definições, mas esta, para aquilo que nos interessa, me pareceu bastante cabível. A literatura é expressão artística da realidade pela palavra. E a arte é essa reta razão no fazer que pressupõe o domínio, no caso da palavra, de um sem número de recursos que vão dar ao escritor, aquele que é digno deste nome, a possibilidade de perceber e expressar os matizes semânticos que, no caso da sua arte, vão aflorar como espelhos da própria realidade representada. Então, alguns elementos eu trouxe aqui ao modo de uma classificação preliminar. A escrita artística pressupõe, como eu disse, o pleno domínio dos recursos expressivos por parte do escritor. O que se quer dizer com isto? Quer-se dizer com isto que o escritor ele precisa, antes de tudo, conhecer a gramática do idioma a fundo. É impossível alguém dominar todas as possibilidades semânticas expressivas de uma língua se não conhece, pelo menos em linhas gerais, o ideal é que conheça de maneira aprofundada, a ciência gramatical, cuja normatividade não é como a da lei civil. A norma gramatical ela não é como a lei da cidade, que obriga as consciências, se ela visa o bem comum. A gramática ela tem algo anterior a ela própria, que são os fatos da linguagem, que ela codifica, classifica. Nenhuma língua é obra de um gramático que entra no seu consultório de experimentos linguísticos e consegue gerar uma língua. A única língua que foi tentada neste sentido foi o Esperanto, e não deu certo justamente porque faltava ao Esperanto esse lastro cultural sem o qual uma língua não pode ser dita língua. Então, a gramática, o conhecimento da gramática ele é fundamental para o escritor expressar-se de maneira artística, porque a gramática ela codifica a índole do idioma. Então, é óbvio que um gramático pode dizer que certa construção é equivocada à luz do que se conhece da própria estrutura do idioma, certas flexões de determinados verbos, a irregularidade ou a regularidade de alguns verbos, o que são os verbos defectivos, enfim. Isso é algo, o que é um substantivo, o que é um nome, um pronome, um advérbio, um adjunto adnominal, no caso do português. Ou seja, sem este cimento, digamos assim, elementar, é impossível forjar-se alguém capaz de expressar artisticamente a realidade pela palavra. Agora, tenhamos no horizonte a seguinte consideração: a língua, qualquer língua, ela não esgota aquilo que ela mesma procura expressar. Há entre ser e conhecer, e sempre haverá, uma zona de sombra. A língua procura expressar de maneira assintótica a realidade externa. E tanto melhor o fará, quanto mais perfeitamente aquele que se expressa, quer por escrito, quer por falado, consiga realmente passear por todos os meandros daquele idioma. Então, a gramática é um dos braços, é um dos tópicos que fazem um escritor verdadeiro, e o outro é a leitura dos clássicos do próprio idioma. Hoje no Brasil acontece uma coisa muito funesta, que é o seguinte: jovens que estão numa faixa etária entre 25 e 40 anos, estou alongando a juventude, que eu já passei dos 50, então, por uma espécie de benevolência em meu próprio favor, vamos alongar a juventude até os 40, mas assim, estas gerações que estão desta faixa que eu identifiquei, elas padecem de um problema. Elas foram muito mal formadas com relação ao idioma português, tiveram pouco ou nenhum contato com os clássicos da língua, quase nenhuma gramática, no sentido formal do termo, não a troco de nada. O que se fala hoje no Brasil caminha para transformar-se num dialeto. Quem aqui
tem contato com portugueses de maneira efetiva, sabe? O que eu estou dizendo, o brasileiro contemporâneo, mesmo o brasileiro culto, tem dificuldade para perceber o que um português diz e não é pelo sotaque. É porque nós perdemos estrutura sintática, nós perdemos as colocações, as contrações pronominais várias. Eu tenho essa experiência diária em casa, porque sou casado com uma portuguesa, e é muito curioso ouvir a língua nas suas formalidades mais propriamente da norma culta, porque acabamos por aferir como isto se perdeu no Brasil. Há jovens brasileiros que estão angustiados e a angústia aumenta neles porque eles sequer conseguem dar nome à dor que sentem. Os nomes não são coisas arbitrárias. Cada nome de um idioma tem uma trajetória, né? Tem uma história morfológica, tem uma razão de ser. Não é a criação abrupta, não é uma criação do nada, não nasceu das ervas. Então, dominar o vocabulário é uma das coisas que faz um escritor ser capaz de compor literatura, fazer literatura. Então, refaçamos aqui, antes de chegar na literatura católica, ao modo de preâmbulo, estamos falando ainda da literatura em sentido lato. A literatura, como eu disse aqui, é a expressão artística da realidade pela palavra. Essa expressão pressupõe um domínio dessas duas coisas que eu disse, sobretudo, da gramática e dos clássicos, e aqui entendidos não apenas como os da poesia. A poesia é muitíssimo importante para que nos deixemos impregnar das formas mais cultas, as formas mais elevadas, aquelas que conseguem escavar semanticamente a realidade. Esse conhecimento é muito importante. No caso da poesia, em língua portuguesa, Camões é a referência primeira, porque em Camões, como que a poesia nasce em português em ponto grandíssimo. Não é que não houvesse poetas anteriores ao tempo de Camões, os havia. Se remontarmos no português ao que eram os trovadores medievais, nós vamos perceber isso de maneira clara, mas em Camões está definida a norma culta do português que se lhe seguiu. E mesmo o português brasileiro hoje, naquilo que ele tem de formal, ele deve a Camões. Então, esse conhecimento é absolutamente necessário para o domínio dos recursos de que estamos falando aqui. O que não é escrito com arte não pode ser chamado de literatura sem graves impropriedades. Ou seja, é essa capacidade de, como fez Bocage aqui, no poema que eu li no início desta breve palestra, de apontar para certos aspectos, arquétipos da condição humana de maneira bela, é outra das notas distintivas do escritor digno deste nome. O alemão Hermann Brock, ele diz uma coisa, me ocorreu agora, muito interessante. O escritor é alguém capaz de captar numa imagem unitária todo o seu tempo e, depois de fazê-lo, colocar-se contra ele. Hoje em dia todo mundo quer o mercado, né? O escritor quer colocar-se em alguma patota, quer participar, tem que ter um mercado, ele faz campanhas de pré-lançamento de suas obras. Se lembrarmos que autores como o próprio Elias Canetti, que foi um autor de um romance extraordinário, que foi O Auto de Fé, ganhador do Nobel de Literatura de 1981, se não me falha a memória, este livro ficou na gaveta 20 anos, ao modo de manuscrito. Imaginemos se ele estivesse espremido por um editor que queria ganhar um dinheiro e que estava ali preocupado com quantos exemplares ia imprimir. O próprio Machado de Assis, para ficarmos com um exemplo caseiro, ele já no final da vida recebeu em sua casa aqui no Rio, no Cosme Velho, a visita de um jovem escritor, Paulo Barreto, que hoje é nome de rua ali em Botafogo, João do Rio, que tentou extrair, bateu lá na porta do Machado de Assis, tentou extrair dele uma entrevista. E o velho Machado, que tinha a susceptibilidade eriçada, era um manhoso, ele virou-se para o João do Rio e disse: meu filho, o que eu tenho a dizer está na minha obra. Eu não tenho nada
a dizer ao modo de entrevista. Então, o escritor, ele, justamente porque se eleva para muito além do padrão médio do conhecimento da própria língua, seja o português, o inglês, o francês, o latim, o grego, não interessa, ele acaba por ser catapultado a um horizonte semântico, um horizonte de possibilidades para muito além do que o vulgo é capaz de perceber. Outro tópico, a escrita artística pressupõe o aguçado olhar para um modo particular de ser e de estar no mundo. O domínio desses recursos, o qual faz o escritor participar da tradição de sua literatura, acaba por aguçar o seu olhar para o modo de ser do seu povo. Todo grande escritor é um escritor que transcende ao seu povo justamente por ser do seu povo. Justamente por falar do seu quintal, ele é capaz de elevar-se aos céus. Escritores apátridas geralmente não nos dão grandes coisas em literatura. Se olharmos para a história da literatura, desde a epopeia de Gilgamesh, lá no período mesopotâmio, nós vamos ver todas as grandes escritas sempre como uma alusão ao modo de ser e de estar no mundo, que pressupõe a compreensão dos valores implicados nessa visão da realidade. Então, só para refazermos aqui a escadinha que eu estou subindo juntamente com vocês. Literatura é a expressão artística da realidade pela palavra. Essa arte é a reta razão no fazer, recta ratio factibilium. A escrita artística pressupõe o pleno domínio dos recursos expressivos. A arte é algo difícil de fazer. Não é o sujeito fazer um cocô ali no meio do CCBB aqui no Rio e dizer que aquilo é arte. Uma bobagem que qualquer um perpetra, qualquer um vomita. Hoje eu sei que causo risos aqui nos colegas que estão por trás da câmera, mas assim, isso é um fato. Chamar isto de arte é um desrespeito para com a grande arte. Então, o que não é escrito com arte não pode ser chamado de literatura sem gravíssimas impropriedades. A escrita pressupõe esse aguçado olhar para o modo de ser e de estar no mundo e, portanto, para a própria condição humana. Mais um tópico. A literatura salienta os arquétipos principais. Quando alguém lê, por exemplo, Édipo Rei, aquela história daquele homem que, a caminho da cidade de Tebas, encontra o seu pai sem saber que era pai, mata-o, Édipo mata Laio a meio caminho de Tebas, encaminha-se à cidade, chega lá, a cidade está passando por uma fome, por uma desgraça, ele é conduzido até a Esfinge e é levado a decifrar o enigma da Esfinge, porque acreditava-se que quem decifrasse o enigma da Esfinge ajudaria Tebas a sair do período de desgraça. Ele decifra o enigma, casa-se com a viúva Jocasta, que era sua mãe, ele não sabia que ela era sua mãe, tem 3 filhos com ela. No final das contas, quando tudo está muito bem, um cego, Tiresias, uma espécie de profeta, diz para Édipo que a sua vida era uma tragédia, ele custa a crer, mas quando ele conhece a realidade, ou seja, que mataram o seu pai sem saber que era pai, casaram-se com a sua mãe sem saber que ela era mãe, ele fura os olhos. O Édipo da tragédia é o contrário do Édipo do complexo louco de Freud. Nós não desejamos a nossa mãe de maneira natural. Pelo menos não era isso que Sófocles quis dizer, e não é isso na realidade. Acontece quando as coisas vão para além da natureza. Mas a literatura, ela alcança esses arquétipos ao falar de algo, estava ali em jogo, algo da cultura grega, porém algo que é universal, por isso que Édipo nos emociona ainda hoje, porque ninguém está livre de passar por situações tais que parecem uma trama do destino. É óbvio que nós, como católicos, não cremos no destino, na moira, nós cremos na divina providência, mas um cristão, quando entende o que é a divina providência, começa a balizar os fatos da sua vida à luz deste conceito. Caminhemos. O texto literário está sempre em busca de manifestar essa visão de que eu falei unitária da realidade. A literatura não se circunscreve a um só gênero.
é a arte que se espraia a vários, então eu numerei alguns aqui. Direito, filosofia, teologia, história, prosa de ficção, contos ou romances, epistolário, mística, ascética, pedagogia, memorialística, apologética, adagiário, sermonística, moral, catequese e outras formas de escrita artística podem ser ditas literária de pleno direito. Então nós temos literatura católica na apologética de um Santo Antônio de Lisboa, na apologética de um São Bernardo de Claraval, na teologia de Santo Tomás de Aquino, na literatura de um Chesterton, de um Bernanos, de um Gustavo Corsão, para falarmos de um caso brasileiro, nos sermões do padre Antônio Vieira, na ciência de Roberto Grosseteste, um físico, matemático, estudioso de ótica, um bispo do século XIV, nas viradas do século XIII para o XIV, que é um momento áureo da história do cristianismo. Então, o que caracteriza a literatura, em linhas muito gerais, porque em uma hora não dá, isso é tema para cursos e mais cursos, mas é essa capacidade artística de expressar a realidade pela palavra, porém não de maneira circunscrita a este, aquele ou aquele outro gênero. A poesia mesmo. Começamos a aula aqui falando de Bocage, citando um trecho de um poema lindo de Bocage que está para muito além dos poemas fesceninos, ao contrário do que muitos possam crer. Camões, outro exemplo de poeta católico, católico platônico praticamente. A ideia de amor entre homem e mulher para Camões é uma ideia cristã platônica, a um só tempo. Já se fizeram vários estudos em Portugal e também no Brasil a respeito da trajetória intelectual de Camões, e chegou-se como que a conclusão tácita, não há documentos que comprovem isto, mas há uma conclusão tácita por parte dos principais biógrafos, estudiosos camonianos, de que Camões muito provavelmente sentou-se nas cadeiras da Universidade de Coimbra do seu tempo, a menos que nós dessemos como pressuposta a ideia de que Camões teve ciência infusa por Deus e aprendeu do nada todos os conceitos espraiados, não apenas nos Lusíadas, como em toda a sua lírica. Muito provavelmente Camões, esta forma mentes católica, ele a auriu na Universidade de Coimbra, que já em seu tempo era uma das glórias da cristandade. Estamos aqui a falar de um tempo que é o século da reação católica contra a reforma protestante. Então, é o século dos jesuítas, é o século do Concílio de Trento, é o século realmente pródigo em gerar santos em profusão, e, portanto, no caso de Camões, essa forma mental foi aurida muito provavelmente ali na Universidade de Coimbra. Isso, para o que nos importa, não é algo digno é algo só apenas digno de nota, porque o que importa é consignar que, no caso católico, o artista da palavra, ele traz à luz as suas obras sob a égide dos princípios evangélicos. Duas são as fontes principais do escritor católico: a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja. O próprio Machado de Assis, que tudo leva a crer que morreu ateu, para quem não sabe, no momento de sua morte, mandaram chamar um padre e ele recusou a confissão e recusou-se a receber os sacramentos na hora da morte, alegando que seria desonesto, não seria franco da parte dele, porque ele não tinha fé. No entanto, eu, como machadiano, eu rezo muito para que Machado de Assis, na verdade, tenha se salvado. Porém, a forma mentes do Machado, ela é uma forma católica. As alusões à Sagrada Escritura são incontáveis. Por trás do seu pessimismo, como demonstrou o estudioso Gladstone Chaves de Mello, há um cheiro de Eclesiastes. Machado foi um grande leitor da Bíblia. Então, por trás das tramas do Brás Cubas, por trás da história aventurosa de Bentinho e Capitu, há uma forma mental que é católica. A noção de culpa, de traição, de delito, de sarcasmo, inclusive, tudo isso em Machado
direta ou indiretamente, remete o leitor a um universo que é católico. Então, é óbvio que houve outros escritores, inclusive no caso brasileiro do tempo do Machado, como Carlos de Laet, que escreveram literatura católica. No caso de Laet, não propriamente ficção, ele foi um apologeta, mas como eu disse aqui, o católico escritor ele tem lá como pano de fundo aquele conjunto de valores auridos da própria catequese que ele recebeu, direta ou indiretamente. A própria forma das leis numa sociedade, sobretudo até meados do século XX, ainda era uma forma católica, e o Chesterton, que é o grande escritor católico do século XX, ele nos diz com precisão geométrica que o mundo contemporâneo, entendido aqui como toda a modernidade e pós-modernidade, ele não é outra coisa senão as virtudes cristãs tornadas loucas. Então, mesmo este mundo que hoje vive a ideologia do gênero, vive todas as depravações que possamos imaginar, ele ainda tem na Igreja Católica um ponto de referência contra o qual ele próprio se volta. O que fazem essas meninas desses grupos extremistas? Vão para igrejas, vão fazer atos contrários àquilo que presumem ser uma moral católica. Então, a civilização alcançou um cume com o catolicismo, ele se espraiou a todos os perímetros daquilo a que chamamos cultura, e mesmo num momento como o atual, em que a igreja é tímida no expressar a sua doutrina, ela procura não se meter em coisas da política e da cultura, mesmo neste momento, ela ainda continua sendo a referência maior para toda a gente que vive neste sombrio momento histórico. Algumas coisas da literatura católica me parecem relevantes a ponto de eu querer mencioná-las aqui nesta breve palestra. A literatura católica insere-se numa tradição bimilenar. Esta tradição remonta aos evangelhos. E ela perpassa toda a apologética, a grande apologética greco-latina. Ela conhece momentos de sombra, sobretudo em períodos em que a igreja ainda sossobrava institucionalmente, digamos assim, mas há uma linha de continuidade entre, por exemplo, Clemente de Alexandria, cujo Protréptico publicamos aqui no Brasil, numa coleção que eu coordeno para uma editora de São Paulo, que é o livro A Exortação aos Gregos, em que Clemente de Alexandria coloca-se de maneira, vamos dizer assim, politicamente incorreta diante do homem do seu tempo, dizendo que aquilo que eram os deuses gregos, na verdade, era um conjunto de mitologias baratas que não serviam para nada. Agora, Clemente de Alexandria, ele não foi qualquer um, porque ele escreveu, no período em que escreveu, em grego ático. Alguns até o consideram arcaísta. O fato é que ele cumpre aquilo que foi dito no início aqui. Ele escreve de maneira artística para expressar a realidade. Não é um escritor qualquer. Tertuliano, no caso latino, não é um escritor qualquer. É um escritor que elevou o padrão da própria língua latina a um perímetro até então mais ou menos desconhecido. Se falarmos de Santo Agostinho, então, vamos entrar numa cadeia montanhosa. Então, qualquer escritor católico, qualquer literatura, melhor dizendo, para ser dita católica com propriedade, ela vem à luz pela pena desses autores que bebem de uma tradição bimilenar. Outro tópico: a literatura católica tem como base um conjunto de valores inalienáveis e inegociáveis. Étienne Gilson, que foi um medievalista francês, ele dizia uma coisa, eu sou insuspeito para elogiar a Gilson, que embora reconheça os seus grandes méritos como intelectual, não o tomo como um tomista estrito sensu. Ele acabou, em algum momento, até fazendo um certo desfavor à escola tomista neotomista que então florescia no seu tempo, mas ele dizia uma coisa com a qual eu sou levado a concordar
na forma e no conteúdo, em gênero, número e grau. A diferença do catolicismo em relação a qualquer outra cultura, se entendemos o catolicismo também como uma cultura, que ele é, de fato, também, é a seguinte: ele parte de verdades absolutas. Há um conjunto de verdades absolutas. Deus é, Deus existe, Deus é uno e trino. Cristo encarnou-se para remir o gênero humano. Então, um escritor católico, seja um Bernanos, seja um Corsão, tem isso no horizonte. É algo que se baseia não numa areia movediça, e sim na terra firme de valores claramente expressos e que são inegociáveis. Hoje, quando se diz que a defesa da vida é uma das principais coisas para os católicos neste momento terrível, está se fazendo alusão ao primeiro tópico da lei natural, que é a defesa da vida, que aflorou em muitas literaturas católicas ao longo dos séculos. Outra coisa que me parece digna de nota: na ficção, não compreender que contar uma história não pode confundir-se com apologética pode fazer com que o escritor católico dê com os burros na água. Explico-me. Em se tratando de romance ou de conto, se o escritor não toma a decisão clara de ir por um caminho, já que ele vai contar uma história, que é o caminho de fazer aqueles valores aflorarem na própria dinâmica entre os personagens, ele corre um risco sério de fazer literatura panfletária, mas nem apologética. E mesmo autores relevantes entre nós não escaparam a isto. O nosso Gustavo Corsão, eu trouxe aqui para leitura breve um trecho de uma crítica do Álvaro Lins, que foi um crítico literário muito importante em meados do século XX, sobre a experiência literária do Corsão. E eu trouxe à baila porque me parecem considerações bastante precisas. Diz aqui, a experiência, o livro fica aqui como indicação, tem um nome maravilhoso, Os Mortos de Sobrecasaca. A certa altura, há um subtópico intitulado A Experiência Falhada, Gustavo Corsão. Mediante um processo histórico-social, talvez irreversível, o romancista conta hoje, no plano ético, com uma só dimensão. Cumpre-lhe buscar os efeitos de sua arte, sob este aspecto, na anormalidade, no crime, no pecado. Ou mais exatamente, na personalidade em conflito com os códigos morais, sociais, religiosos. O bom comportamento e os bons sentimentos não mais oferecem margem para a realização artística. E é muito raro na história do romance, ele menciona alguns casos, eu não vou enumerar para não parecer enfadonho, mas ele vai chegar lá no nosso Corsão para apontar o seguinte, eu subscrevo. O senhor Gustavo Corsão, católico, publica agora o seu primeiro romance. Depois de haver escrito um dos livros Gênero Memória de nossa literatura, A Descoberta do Outro, oferece-nos neste momento, em Lições do Abismo, a sua obra de estreia no gênero de ficção em prosa. Ora, também o seu personagem, embora nele se esboce certa tendência para a elevação, nem de longe atinge a beatitude. Significativamente em determinada passagem do livro, diz José Maria, abre aspas, foi isso que Eunice conseguiu fazer, matou em mim o próprio desejo de felicidade. Fecha aspas, no final do livro, um outro personagem procura caracterizar o sentido da vida do personagem principal com as seguintes palavras. Começo a compreender, no seu caso, que começo a compreender, sua vida tem sido um tecido de falsificações. A mentira, o equívoco, o desencontro, a falta de autenticidade foi a linha com que teceu os seus dias. Fecha aspas e diz o nosso belíssimo crítico literário. Não sei se o senhor Gustavo Corsão é ou não é romancista, mas este Lições de Abismo certamente não chega a ser um romance. Por mais largo ou menos rígido que seja o nosso conceito de romance, não saberíamos ainda assim como aceitá-lo ou enquadrá-lo num conceito de qualquer espécie.
Desde o começo, a partir do lançamento da primeira página, sente-se que é um ensaísta e não um romancista quem está em cena, seja pelo recurso direto às citações de erudito, seja pela lucidez do processo demonstrativo. E esta lucidez, a lucidez intelectual, não a lucidez poética, será uma nota constante no decorrer de todo o livro, sufocando a autonomia do personagem, matando a cada momento a curiosidade do leitor. Pois a capacidade que tem o Sr. Gustavo Corsão para a análise, o debate e a demonstração, aqueles elementos que lhe têm oferecido tantas oportunidades no ensaio dogmático, serviram-lhe aqui de obstáculos em lições do abismo, porque lançados na mesma direção e com o feitio intransformado neste plano, contudo tão diferente do romance. Ou seja, eu disse aqui que a literatura católica não se circunscreve a um gênero. Ponto. Há vários gêneros literários. Aliás, a literatura não se circunscreve a um gênero e com a católica não poderia acontecer diferente. Porém, no caso católico, há o risco de, em se tratando de ficção, o autor descambar para o ensaio, para a dogmática, para o panfleto e perder o tom e, portanto, perder o caráter literário, neste caso, de literatura católica propriamente dita. É óbvio que estamos falando aqui de um dos grandes escritores católicos do século XX, sem dúvida nenhuma, mas ele me pareceu, isto que diz aqui o Álvaro Lins, pareceu-me muito a propósito do que eu escolhi para dizer nesta palestra. Ser católico é deixar-se embrenhar por um conjunto de verdades às quais se anui por fé e não por demonstração. Nenhum escritor, nenhum teólogo, nenhum filósofo católico descobriu que Nossa Senhora é Virgem Perpétua por uma espécie de teorema que encontrou num livro qualquer de máximas. Não. Cresce naquelas verdades por fé. E a fé é virtude teologal infundida por Deus no batismo. Isso é um pressuposto. É óbvio que o escritor não precisa estar de posse dessa fineza, dessa finesse teológica. Mas ele sabe que anui a algo que é indemonstrável. Que Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade não é algo que nós descobrimos no boteco, numa discussão depois de bebermos uma rodada de vinhos, de bom vinho português. Nós cremos, uma espécie de anuência obediente, que é um selo indelével que o católico traz na alma, que é a própria fé, como virtude teologal infusa, infundida por Deus no batismo. Pois muito bem, a literatura católica, sendo este rincão, digamos assim, muito amplo de possibilidades expressivas, ela traz sempre consigo um risco, que é o de o escritor não delimitar, sobretudo contemporaneamente, em se tratando de literatura como nós a concebemos hoje, de ficção, qual é o âmbito da sua atividade. Isto não acontecia, por exemplo, com autores do século XIII, XIV, o próprio Dante Alighieri é um exemplo de literatura católica. Ninguém há de negar que a Divina Comédia, a Comédia ou Divina Comédia, é uma obra de arte magnífica, escrita em terza rima, que foi uma invenção de Dante, e que tem como pano de fundo valores católicos. Pode-se discutir se Dante era ou não um gnóstico, como tentou demonstrar, por exemplo, René Guénon num livro interessante sobre Dante, em que ele mostra que aquele caminho parece ser um caminho iniciático, que está implicado no inferno da Divina Comédia. Esta é outra discussão, mas o fato é que Dante dá, em sua obra magnífica, artisticamente talvez inigualável, o exemplo da literatura católica em alto padrão. O que está por trás de toda a trajetória que o poeta faz, tendo como Cicerone a Virgílio, é esse arcabouço de verdades nas quais cremos como católicos. Há um Deus que é o uno e trino, que é misericordioso, mas é justo. O inferno é a manifestação da justiça divina. Deus não é só misericórdia, ele também é justiça.
Há possibilidade regenerativa para aqueles que não morrem em pecados graves, que é o purgatório, onde as almas vão ali sofrer para se limpar e poder então estar suficientemente imaculadas para contemplar a Deus na visão beatífica. Então, Dante é um exemplo clássico de literatura católica muitíssimo bem sucedida neste sentido que eu estou levando esta conversa aqui agora. Todos os valores, ele não faz ali na Divina Comédia panfleto. Os valores católicos estão ali como um grande pano de fundo, como estão também nos Lusíadas de Camões. Inclusive Camões às vezes de apologeta. Ele chega a dizer do Alcorão nada menos, hoje ele seria talvez processado, até intramuros ecclesiae, né? Que ele diz do Alcorão nada menos que o seguinte num verso: do Arábio a lei maldita. Camões hoje talvez entrasse para o índex dos politicamente corretos. Literatura católica. Então, tenhamos nesse nosso horizonte de considerações que a resposta à pergunta quid est, o que é a literatura católica, ela passa, por um lado, pelo instrumento básico, que é esse artesanato da linguagem, para o qual são necessárias as coisas que eu apontei aqui no início, e também esses valores que são inoculados na alma do escritor, no caso católico, por fé. Santo Antônio de Lisboa, para que se tenha um exemplo clássico, ele escreveu toda a sua mística, que é pouco conhecida. Santo Antônio de Lisboa, coitadinho, um dos maiores rhétores, né, um dos maiores oradores de todos os tempos, foi relegado à piedade popular, ao papel de santo casamenteiro. Sua língua continua incorrupta até hoje. Santo Antônio é autor de uma mística extraordinária. Um dia, apraz a Deus, nós vamos publicar em português toda essa mística antonina. Mas também Santo Antônio não misturava alhos com bugalhos, e quando se tratava de combater, ele é considerado o martelo dos hereges, o título de Santo Antônio. Quando se tratava de combater aos hereges, ele usava até de uma linguagem, de um latim quase macarrônico. Há estudos em Portugal sobre o latim de Santo Antônio em diferentes obras que ele trouxe à luz. Na apologética era um latim. Na mística e nos escritos mais de comentários da Sagrada Escritura era um outro latim. Por aí se vê que o que baliza o escritor católico são esses valores que lhe dão, inclusive, um vetor dos instrumentos que são adequados para utilizar neste ou naquele tipo de escrito. Eu trouxe aqui alguns livros, eu partilho, não porque são coleções que eu coordeno, é porque tenho a certeza de que para o catolicismo no Brasil renascer é fundamental que os leitores, nossos leitores, tenham contato com as obras mesmas. Não adianta, né, um congresso de literatura católica, ou então um católico que dá um curso A, B ou C, isso é importante, mas o contato insubstituível com os textos, com as fontes primárias traduzidas em língua vernácula, ele é fundamental, até porque não estamos no momento em que todo mundo sabe latim, como acontecia no meados da década de 50 do século passado, estudava-se latim no primário, e algumas escolas davam latim em altíssimo padrão. O próprio professor Sérgio de Carvalho Pachá, meu querido amigo ex-lexicógrafo, chefe da Academia Brasileira de Letras, com 16 anos já traduzia Virgílio, Cícero. Os professores de latim davam aula em latim. Eu trouxe alguns exemplos de literatura católica que estão vindo à luz em português. Este aqui, pela coleção escolástica da Editora Concreta, lá do Sul, Dos Graus da Humildade e da Soberba, uma obra clássica de São Bernardo de Claraval. É uma obra a um só tempo de apologética e de teologia moral. Quais são os escolhos com que a alma do homem católico pode lidar e cair, e quais são os valores que podem fazer com que ela ascenda de degrau em degrau até alcançar aqueles princípios da sabedoria. Metafísica também é literatura católica. Temos aqui, por exemplo, o Tractatus de Primo Principio do Duns Scott, um autor do século XIV, em edição bilíngue, que também é muito importante fazer, porque assim induzimos as pessoas a estudarem aquelas línguas em que essas obras vieram à luz. As Heresias de Pedro Abelardo, outra obra de São Bernardo,
extraordinária, em que ele ataca o grande lógico Pedro Abelardo de maneira, digamos assim, a um só tempo retórica e dialética. Estamos aqui num âmbito, numa época em que os estudiosos da literatura, das letras, eles eram adestrados no trivium. O trivium era o trivial. Gramática, DNA da língua, retórica, o uso virtuoso da língua e lógica ou dialética, a capacidade de pontuar raciocínios para descortinar a verdade em cada âmbito. Portanto, não sei se ao final, o meu intuito é de que ao final desta breve palestra, quem nos assiste tenha a ideia de que a literatura católica, ela existe um tópico da literatura universal que pode ser muito bem qualificado como literatura católica. Ela veio à luz na pena, por inspiração divina, creio eu, de um sem número de autores ao longo de muitos séculos, em diferentes gêneros literários. Fica aqui a dica, no caso, por exemplo, brasileiro, temos Jorge de Lima, poeta católico. Eu trouxe aqui um poeminha, eu me permito ler, Poema do Cristão. Porque o sangue de Cristo jorrou sobre os meus olhos, a minha visão é universal e tem dimensões que ninguém sabe. Os milênios passados e os futuros não me aturdem, porque nasço e nascerei, porque sou uno com todas as criaturas, com todos os seres, com todas as coisas, que eu decomponho e absorvo com os sentidos e compreendo com a inteligência transfigurada em Cristo. Tenho os movimentos alargados, sou ubíquo, estou em Deus e na matéria, sou velhíssimo e apenas nasci ontem, estou molhado dos limos primitivos e ao mesmo tempo ressoo as trombetas finais. Compreendo todas as línguas, todos os gestos, todos os signos. Tenho glóbulos de sangue das raças mais opostas. Posso enxugar com um simples aceno o choro de todos os irmãos distantes. Posso estender sobre todas as cabeças um céu unânime e estrelado. Chamo todos os mendigos para comer comigo e ando sobre as águas como os profetas bíblicos. Não há escuridão para mim. Opero transfusões de luz nos seres opacos. Posso mutilar-me e reproduzir meus membros como as estrelas do mar, porque creio na ressurreição da carne e creio em Cristo e creio na vida eterna. Amém. E tenho a vida eterna. Posso transgredir leis naturais? A minha passagem é esperada nas estradas. Venho e irei como uma profecia. Sou espontâneo com a intuição e a fé. Sou rápido como a resposta do mestre. Sou inconsútil como a sua túnica. Sou numeroso como a sua igreja. Tenho os braços abertos como a sua cruz, despedaçada e refeita. Todas as horas, em todas as direções, nos 4 pontos cardeais e sobre os ombros, a conduzo. Através de toda a escuridão do mundo, porque tenho a luz eterna nos olhos. E tenho a luz eterna nos olhos, sou o maior mágico. Ressuscito na boca dos tigres, sou palhaço, sou alfa e ômega, peixe, cordeiro, comedor de gafanhotos, sou ridículo, sou tentado e perdoado, sou derrubado no chão e glorificado. Tenho mantos de púrpura e de estamenha, sou burríssimo como São Cristóvão e sapientíssimo como Santo Tomás. E sou louco, louco, inteiramente louco, para sempre, para todos os séculos. Louco de Deus. Amém. E sendo a loucura de Deus, sou a razão das coisas, a ordem e a medida. Sou a balança, a criação, a obediência. Sou o arrependimento, sou a humildade. Sou o autor da paixão e morte de Jesus. Sou a culpa de tudo. Nada sou. Este belíssimo poema de Jorge de Lima remete-nos de maneira extraordinária ao que seja a literatura católica. É um olhar para o mundo com os olhos do Cristo ressuscitado, com os olhos do Deus encarnado, é estar ou ter diante de si a presença de todas as coisas, todos os séculos passados e os futuros, já que a encarnação do Verbo é a plenitude dos tempos. Então, há, sim, isto que podemos classificar como literatura católica,
é um dos ápices, se não o ápice, da literatura humana, porque os seus valores são superiores, e aqui eu sei que isto é politicamente incorreto, hoje ninguém pode dizer que o Pelé é melhor do que o Joãozinho de São Cristóvão, né? Aristóteles não é melhor do que o professor de filosofia que no Brasil não consegue escrever uma frase com sujeito, verbo e predicado, mas nós, justamente por sermos católicos, temos o parâmetro das coisas, temos um vislumbre da realidade que é do alto. E justamente por ser do alto, elucida as trevas, porque as trevas se conhecem pela luz. O mal se conhece pelo bem. O mal não tem essência. Uma cárie só se conhece pelo dente. A literatura católica conhece-se pela fé que esses homens espraiaram em suas obras e pela arte com que, para fazer algo tão digno, foram compelidos a trabalhar, a burilar, a melhorar, porque em se tratando de algo que tem a Deus direta ou indiretamente como objeto, esta arte se fez digna, porque quanto mais digno é o objeto, né, e as ações humanas são especificadas pela intenção do fim, melhores precisam ser os meios para expressar o esplendor, no caso de Deus. Então, eu acho que com isso temos aqui uma síntese do que seja a literatura católica por um viés, que eu não digo que seja de improviso, né? Alguma coisa eu trouxe aqui preparada, mas assim, que é um vislumbre quase intuitivo, proveniente de leituras e mais leituras que são a representação material de uma tradição que remonta ao tempo apostólico. Num certo sentido, por exemplo, São Paulo é o grande escritor católico. Ele é o paradigma, as suas epístolas são uma espécie de paradigma que se espraia para toda e qualquer arte literária dita católica. Em toda ela, de alguma maneira, está clara ou explicitamente designada aquela frase que São Paulo diz de uma maneira sublime numa das suas cartas: a caridade é a plenitude da lei. A caridade não é solidariedade. Então, sem o viés da caridade, sem o vislumbre do que seja a caridade como algo que o homem recebe do alto, e não como algo que advém de seus próprios esforços, é impossível aflorar literatura católica. No caso brasileiro, se está nos desígnios da divina providência nós voltarmos a ter uma literatura católica, não sabemos. Só sabemos que, se este é o desígnio de Deus, aqueles que hoje fazem literatura têm que voltar a beber dessas fontes multisseculares, com o que ou vão fazer literatura mediana, ou vão fazer algo que já foi feito e está sendo repetido, eles nem o sabem, ou então não vão conseguir, porque a tradição não é algo que termina, só vai terminar no final dos tempos. Tá? É uma passagem de geração a geração, ou então, se não estimularmos as pessoas a beberem dessas fontes, vai ser quase que impossível uma literatura católica, não só no Brasil, no Ocidente. Né? O caso do brasileiro talvez seja mais aflitivo, porque estamos abaixo do padrão civilizacional mínimo. Não é à toa que as ruas fedem. Não é à toa que há 60 mil homicídios por ano. Quando a desgraça impera no plano político, significa que no plano noético, espiritual, ela de alguma maneira já deu mostras dessa degenerescência, que é a perda dos princípios universais da civilização. Diz um adágio latino: corruptio optimi péssima. A corrupção dos ótimos é péssima. Pois muito bem, há e haverá literatura católica enquanto os ótimos não abrirem mão de o serem. Com isso encerro esta breve palestra e que ela sirva, é o que eu desejo, como mote para reflexão a respeito do nosso papel como produtores de cultura neste momento e, no caso, sendo eu um católico convertido tardio, que é o caso de muitos outros neste Brasil contemporâneo meio louco,
que às vezes se convertem à Igreja Católica à revelia da própria hierarquia, que parece não fazer muita força para tanto, mas que sejamos arrojados a esse universo de beleza, de excelsitude, que é a literatura católica, e se nos embrearmos nesta mata, nós seremos de alguma maneira premiados no final, porque haverá nela saídas, caminhos, veredas que vão dar com a luz que nasce da cruz.